número 1 diz o seguinte: o número 0,004, usando a notação científica, pode ser escrito na forma. Então, imaginemos que a gente tenha um número de 0,01. Como é que esse número pode ser escrito? Nós podemos escrever na forma de 1 vezes 10. Então, o expoente, contamos as casas. Uma, né? Depois da vírgula, uma, duas. Passamos duas casas, então vai ser 2. Mas como nós contamos para a direita, o 2 leva sinal de menos. Então, 0,01 pode ser escrito na forma de 1 vezes 10, expoente menos 2. Então, o número 0,004, em notação científica, nós podemos escrever como 4 vezes 10, expoente. Então, o número é 0, contamos 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, fica expoente 4. E como nós passamos para a direita, o 4 leva sinal de menos. Então, a opção correta seria a opção B. O examinador queria saber qual é o resultado dessa expressão. Então, resolvendo, nós teríamos é igual a raiz quarta de 0,2 é igual a 2 sobre 10 vezes 0,001 é igual a 1 sobre 1000 vezes o 400.000 vezes raiz quarta de 0,008 é igual a 8 sobre 1000. Então, continuando, podemos simplificar essa expressão, que será igual a raiz quarta. 2 dividindo por 2 é igual a 1. E 10 dividindo por 2 também é igual a 5. Vezes, podemos cortar essas 3 casas decimais com esses 3 zeros também. Então, será igual a 400, dividido por 1, vezes a raiz quarta. 8 dividindo por 8 é igual a 1. E 1000 dividindo por 8 é igual a 125. Então, continuando, nós teremos o 40. Essa parte você pode cortar. Ok. Então, teremos raiz quarta de 1 sobre 5 vezes raiz quadrada de 400 é 20 vezes raiz quarta de 1 sobre 125. Continuando, nós teremos, isso será igual a raiz quarta. Podemos colocar esses dois números no mesmo radical. Então, teremos 1 sobre 5 vezes 1 sobre 125 vezes o 20. Continuando, será igual a raiz quarta de 1 vezes 1 é igual a 1. 5 vezes 125 é igual a 625 vezes o 20. Isso será igual a raiz quarta de 1 é igual a 1 e raiz quarta de 625 é igual a 5 vezes o 20. Então, isso vai ser igual a 20 sobre 5, que é igual a 4. A opção correta é B.
O número 3 diz o seguinte: raiz quadrada de 45 mais raiz quadrada de 5 é igual... Então, raiz quadrada de 45 nós todos bem sabemos que é raiz quadrada de 9, o número 45 é igual a 9 vezes 5, mais o raiz quadrada de mais raiz quadrada de 5. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Dessa forma, nós podemos escrever 3 vezes raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5. Então, na soma de dois radicais, nós devemos fazer o seguinte: do lado de fora deixamos o radical e dentro de parênteses vamos escrever o primeiro radical tinha um número 3 a multiplicar, então será 3 mais o segundo radical tinha um número 1, mas que não se escreve, então será 3 mais 1 raiz quadrada de 5. Então, e finalmente isso vai ser igual, 3 mais 1 é igual a 4 raiz quadrada de 5. Então, a opção correta era a opção C. Diz o seguinte: se 3 sobre 7 de um certo valor são 195 meticais, quanto corresponde a 4 sobre 5 do mesmo valor? Ou seja, eu esquematizei essa expressão na forma de um sistema de equações. Então, o examinador disse o seguinte: se 3 sobre 7 de um certo valor, nós vamos considerar como um valor x, é igual a 195. Então, ele quer saber quanto é que corresponde 4 sobre 5 desse mesmo valor. Então, 4 sobre 5 deste valor eu coloquei como sendo igual ao valor y, que é o que nós pretendemos achar. Resolvendo esse sistema, nós teremos, isso vai ser igual, isolando o x, nós teremos x será igual a 195 dividido por, como 3 sobre 7 está a multiplicar, o x passa para o segundo membro, vai passar a dividir. Então fica 195 a dividir por 3 sobre 7. E aqui embaixo nós teremos 4 sobre 5 do valor x será igual a y. Continuando, nós teremos x será igual a 195, divisão de frações, transformamos na multiplicação, na divisão de frações. O que é que nós fizemos? Mantemos a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Então será 195 vezes 7 sobre 3. Então, podemos levar essa toda a expressão e colocar lá embaixo, que será 4 sobre 5 vezes o x é igual a 195 vezes 7 sobre 3, que será igual a y. E continuando, nós teremos, em cima podemos manter, e aqui embaixo teremos 4 sobre 5 vezes 195 é igual a 39 vezes 5, ainda vezes o 7 sobre 3 será igual a y. Continuando, isso será, em cima vamos manter. Então, podemos simplificar o 5 com este 5. Isso vai ser igual ao 4 vezes 39 dividido por 3 é igual a 13 vezes 7.
será igual a y. Então, continuando, isso será y será igual a 364, ou seja, a opção correta é a opção C. O número 5 pede-nos para resolver essa expressão. Então, para expressões dessa natureza, nós primeiro devemos resolver as frações que estiverem abaixo, as últimas frações. Então, podemos resolver esta fração e esta, mas como trata-se de subtração e de adição, nós devemos achar o MMC. O MMC de 2, de 1 e 3, o MMC de 1 e 3 é, então aqui o 2 tem um denominador 1, então nós vamos colocar aqui 3 e aqui vai ser 1. E para este caso, nós vamos ter aqui também 3 e aqui 1. Sendo assim, isso vai ser igual. Vamos manter a fração principal, 14, sobre 5 mais 1 sobre 3 vezes 2 é igual a 6, menos 1 vezes 1 é 1, e mantemos o denominador, que vai ser de 3. Isso mais a segunda fração, que é 16, sobre 5 menos 1 sobre 3 vezes 2 dá 6, mais 1 vezes 1 dá 1 sobre o denominador 3. Isso vai ser igual. Então, isso é uma fração de uma fração. Primeiro vamos ter 14, a fração principal, sobre 5, mais aqui vamos manter a primeira fração, que é 1 vezes o inverso da segunda fração, vai ser 3 sobre, aqui vamos fazer diretamente, 6 menos 1 é igual a 5, certo? Então, mais 16 sobre 5 menos 1 sobre, então vai ser menos 1 vezes o inverso da segunda fração, que vai ser 3 sobre 6 mais 1 é igual a 7. Continuando, nós teremos, isso vai ser igual, então, 14 sobre 5 mais 1 vezes 3 vai ser igual a 3 sobre 5, mais teremos 16 sobre 5 menos 1 vezes 3, 3 sobre 7. Isso vai ser igual. Aqui MMC teremos 5 e aqui 1. E aqui teremos 7, aqui 1. Então, isso vai ser igual a 14 sobre 5 vezes 5 é igual a 25, mais aqui vai ser 3 sobre 5, mais 16 sobre 7 vezes 5 é igual a 35, menos 3 sobre 7. E isso vai ser igual a 14 sobre 25 mais 3 é igual a 28 sobre 5, mais aqui teremos 16 sobre 25 menos 3, aliás, 35 menos 3 é igual a 32 sobre
7. Continuando esta resolução, nós teremos, isso vai ser igual, vamos manter a primeira fração que é 14 vezes o inverso da segunda fração que vai ser 5 sobre 28. Mas aqui também vamos manter a primeira fração vezes o inverso da segunda fração que vai ser 7 sobre 32. Então, chegado aqui, podemos simplificar 14 por 28. Então vamos ter 5 sobre 28 dividido por 14 é 2, mais 16 por 32 também, vamos ter 7 sobre 2. Então, isso vai ser igual a 5 mais 7 é igual a 12 sobre, vamos manter o denominador, e 12 sobre 2 é igual a 6. A opção correta é opção D. Número 6 diz o seguinte: dado que uma grandeza sofreu duas diminuições sucessivas, uma de 10% e outra de 30%, então a diminuição total desta grandeza em percentagem é... Então, suponhamos que a gente tenha uma grandeza, ou seja, um produto no valor de 100 meticais. Então, o enunciado diz o seguinte: dado uma grandeza sofreu duas diminuições sucessivas, uma de 10%, então, imaginemos, 10% de 100 é igual a 10. Então, 10% vai ser igual a 10. Então, se ele diminuiu 10 meticais, ele passa a custar agora 90 meticais. E sofreu 30%. Então foram diminuições sucessivas. Diminuiu primeiro 10%, ficou 90%. E nesse 90% diminuiu ainda 30%. Então 30% de 90 é igual a quanto? Para fazer isso nós podemos fazer da seguinte forma. 90 está para 100%. E o valor x está para 30% que nós pretendemos achar. Então, isso vai ser igual a regra de 3 simples, né? X vezes 100, 100%, vai ser igual a 90 vezes 30%. Então, o x, isolando o x, vai ser 90 vezes 30% sobre o 100, então multiplicar passa a dividir, então fica sobre 100%. Cortamos por cento por porcentos, cortamos 0 por 0. O x vai ser igual a 90 vezes 3 sobre 10. Cortamos esse 0 com esse 0. O x vai ser igual a 9 por 3, vai ser igual a 27. Então, a segunda diminuição foi de 27 meticais. Ou seja, o produto custava 90 meticais e agora 90 menos esse 27, ele passa a custar 63 meticais. Então, o que o examinador queria nesse exercício? Ele pretende saber qual é a diminuição total em percentagem. Ou seja, o produto primeiro custava 100 meticais, diminuiu e passou a custar 60. Nós temos que achar qual foi a variação. Ou seja, 100 menos 63, nós vamos ter aqui 37. Então, o produto, a diminuição foi de 37, que é equivalente a 37%. Ou seja, a opção correta é a opção C. 7. Simplificando a expressão tem-se. Então, olhando para essa expressão, conseguimos notar facilmente que existe um termo x sendo repetido. Então, podemos evidenciar esse termo x. Dessa forma, nós teremos o x, podemos deixar o x ao quadrado, né?
o x ao quadrado e, então, para termos o x à quarta, nós precisamos de ter x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao quadrado vai ser igual a x à quarta, menos o 2x, porque multiplicando o x ao quadrado vezes 2x, vamos ter o 2x ao cubo. E ainda temos que acrescentar o y, né? X ao quadrado vezes menos 2xy, vamos ter menos 2x ao cubo y, mais o y ao quadrado, porque se multiplicarmos x ao quadrado por y ao quadrado, nós teremos x ao quadrado y ao quadrado. Então, e por baixo nós também podemos evidenciar o x ao quadrado e teremos dessa forma, dentro de parênteses, o x ao quadrado, porque multiplicando o x ao quadrado com o x ao quadrado, teremos x à quarta, menos o y ao quadrado. Então, podemos simplificar o x ao quadrado com x ao quadrado e teremos aqui em cima, podemos também simplificar essa expressão. Então, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado é equivalente a x menos y vezes x menos o y, né? Trata-se de uma diferença de quadrados. Então, e aqui embaixo como é uma diferença de quadrado, nós teremos x, essa expressão é equivalente a x menos y, x mais o y. Então, podemos cortar este x menos y por este x menos y e sobra-nos somente x menos y sobre x mais y. Ou seja, a opção correta é a opção B. No número 8, pedem para achar o valor de A, que é igual a módulo de 1 menos raiz quadrada de 2. Então, para resolver essa expressão, primeiro devemos lembrar um pouco da definição de um módulo, que diz o seguinte: módulo de um número x vai ser igual a x, né, se esse x for maior ou igual a zero, ou pode ser igual a menos x se esse x for menor do que zero. Então, olhando para essa expressão, nós teríamos o seguinte: dentro do módulo temos módulo de 1 menos. Nós sabemos que raiz quadrada de 1 é 1. Então, raiz quadrada de 2 é um número que é maior que 1. Então, vai ser 1,1 qualquer número. Pode, por exemplo, 3. Então, 1 menos 1,3 é igual a menos 0, alguma coisa. Então, o que eu pretendo com isto? Como o número dentro do módulo é negativo, nós devemos atribuir a ele um sinal negativo para transformar em positivo, porque módulo de qualquer número é positivo. Então, reescrevendo essa expressão, nós teremos A vai ser igual a menos o que estiver dentro do módulo, que é 1 menos raiz quadrada de 2. Ou seja, A será igual a menos vezes 1 vai ser menos 1. Esse menos com o menos vai ser mais raiz quadrada de 2. Ou seja, reescrevendo novamente, isso vai ser igual a raiz quadrada de 2, né, menos o 1. Ou seja, a opção correta é opção C.